Cuidado com aquilo que você tanto deseja, porque pode acabar se realizando. Durante alguns anos eu vivi o pior dos relacionamentos. O meu namorado na época era um homem machista, abusivo e agressivo. E por mais de 8 anos, eu vivi um verdadeiro terror psicológico e físico também. Eu fui traída, humilhada, agredida e sofri mais violências do que eu sou capaz de poder contar aqui. Foram 8 anos. 8 anos de puro pesadelo. Com ele eu já nem sabia mais quem eu era, porque eu me anulei completamente. Aí, depois de tanto tempo me fazendo sofrer, um dia ele decidiu que não me queria mais. Exatamente assim. Além de tudo o que ele fez, foi ele quem resolveu terminar comigo. E eu que era completamente dependente emocional dele, quase morri de depressão. Eu achei que a minha vida realmente tinha acabado. E por alguns meses eu não vi mais sentido em nada. Até que um dia, eu conheci por acaso uma pessoa que mudou tudo. O Miguel era um cara do bem, gentil, simpático e que mesmo sem saber foi trazendo alegria de volta para minha vida. Mesmo que no começo tudo que a gente tinha era só uma amizade grande. Jennifer, o que mais tem por aí? Homem que não presta, homem que não tem responsabilidade, sabe? Responsabilidade afetiva, que não liga para os sentimentos dos outros. Eu sou homem, mas eu tenho que falar. A maioria de nós não vale nada, de verdade. Hoje eu vejo. Mas foram 8 anos completamente cega, sabe? Nossa, quanto tempo perdido, meu Deus. O que importa é que você conseguiu sair desse relacionamento e agora você tem que levar como experiência. Agora você sabe o que é ruim e tem que buscar o melhor. Você merece o melhor e nunca mais pode aceitar alguém que não te ame, que não te respeite. É isso. Promete pra mim. De uma maneira muito verdadeira, eu fui me apaixonando pelo Miguel. Ele era tão gentil, tão legal, tão cavalheiro, tão diferente do que eu estava acostumada. O problema é que, apesar dele ser muito carinhoso, ele não demonstrava o menor interesse em mim como mulher. Eu sentia que com ele um namoro seria um relacionamento tranquilo, leve, saudável. Eu via nele uma chance para ser feliz de verdade, mas ele não queria. Quando eu abri o meu coração, ele foi sincero. Ele disse que gostava muito de mim como amiga, mas que não passava disso. Eu fiquei arrasada com isso, porque comigo nada podia dar certo. Era impressionante. Eu tinha acabado de sofrer com uma relação horrível e quando eu finalmente encontrei alguém legal, esse alguém não gostava de mim. Será que eu não merecia ser feliz? Eu realmente não merecia, né? Como se fosse uma resposta para todas as minhas tristezas. Um dia eu estava andando pela rua cabisbaixa, quando eu vi um desses anúncios em que uma pessoa mística promete trazer o amor. Sabe esses anúncios? Naquele papel que eu recebi, uma mulher chamada Selma prometia fazer uma amarração amorosa forte para conquistar quem a gente quisesse. Eu vou ser sincera. Eu nunca acreditei nessas coisas. Eu sempre achei a maior besteira. Mas também, o que é que eu tinha a perder, não é? Absolutamente nada. Então eu fui até a moça e falei que eu queria ter o Miguel pra mim e fazer com que ele me amasse mais do que tudo nesse mundo. Era um lugar escuro, meio fedido, até cheio de velas e outras coisas que eu nem consegui identificar o que era. Apesar de parecer assustador, eu não tive medo. Eu não tive porque eu não acreditava em nada daquilo. Mas eu lembro daquela mulher olhando para mim, pegando a minha mão com força e perguntando se eu tinha certeza que era isso que eu queria, porque
Era uma decisão muito importante amarrar alguém. Eu queria dar risada, essa era a verdade. Mas como eu já estava ali, eu ia até o fim. Então eu falei para Selma que ter o Miguel era o que eu mais queria nessa vida e que eu tinha certeza sim. Ela fez o que tinha para fazer. Eu paguei e fui embora. Naquela noite, eu tive um monte de pesadelos. Mas para mim isso não tinha nada a ver com a tal da amarração. No dia seguinte, eu falei com o Miguel e estava tudo normal. A gente trocou algumas mensagens de amigos, como sempre a gente fazia, e eu dei risada. Dei risada porque era óbvio que nada ia acontecer. Até parece que essas coisas sobrenaturais realmente existem, né? Infelizmente, o Miguel não me amava como eu o amava. E eu tinha que aceitar isso. Mas alguns dias se passaram e foi aí que as coisas começaram a mudar. Jennifer, eu preciso te contar uma coisa. E é uma coisa muito maluca. Tá, o que foi? O que aconteceu? Eu sonhei com você a noite inteira. Você acredita? É mesmo? Parece conversa mole, mas eu juro pra você. E eu sonhei com tudo. A gente dando o nosso primeiro beijo, a gente namorando, rindo, sabe? A gente bem, felizes os dois, viajando, noivando, casando até tendo filhos. Nossa, jura? É realmente muito maluco. Não, mas não é isso que é maluco. Maluco é que eu acordei com o meu peito apertado, Jennifer. Eu acordei desesperado pra falar com você. Eu queria te contar isso logo. Mas mais do que isso, eu queria te ver. Que isso, Miguel? O que você tá querendo dizer? Eu não sei, esse sonho mexeu comigo. Eu sei que eu já disse que eu não te vejo dessa forma, que pra mim, nós dois somos só amigos. Mas eu acho de verdade, deixa eu te falar. Eu me enganei. E eu acho que a gente, sei lá, a gente, pelo menos tentar, sabe? A gente devia tentar. O que você me diz, hein? Você ainda quer ficar comigo? Eu fiquei chocada. Chocada, sério. O meu queixo caiu. Eu não conseguia nem acreditar no que eu estava ouvindo. Tinha dado certo. A tal amarração do amor tinha dado certo. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, foram os R$ 500 mais bem pagos da minha vida. O Miguel simplesmente estava dizendo que queria sair comigo pra gente ver no que ia dar. Ele me queria. Eu fiquei muito animada. E naquele mesmo dia nós saímos pra jantar. E aí rolou o nosso primeiro beijo. Foi tão incrível. Eu até tive um arrepio estranho quando a gente se beijou. Parecia que o meu corpo estava inteiro formigando. E eu pensei comigo mesma que aquilo devia ser o que as pessoas chamam de ter química. Eu nunca tinha sentido nada parecido com aquilo na minha vida. No dia seguinte, o Miguel me chamou para sair de novo e eu, claro, que aceitei. No terceiro dia, ele apareceu no meu trabalho para a gente almoçar. E no quarto dia, quando ele falou que ia na minha casa, eu disse que era melhor deixar para o dia seguinte, porque eu tinha algumas coisas do trabalho para entregar. Eu senti que ele ficou super chateado, mas eu confesso que eu gostei de ver essa reação, sabia? Era sinal de que ele estava mesmo gostando de mim. 5 dias depois do nosso primeiro beijo, o Miguel perguntou se poderia dormir na minha casa. E eu falei que tudo bem. E foi nesse dia que eu comecei a perceber que ele era meio estranho. Durante a noite, eu despertei e tomei o maior susto da minha vida. Quando eu abri os olhos, o Miguel estava sentado do lado da minha cama, olhando fixamente para mim. Eu dei um grito e mesmo assim ele ficou imóvel e continuou me olhando. Só quando eu chamei o nome dele pela terceira vez, foi que pareceu ele despertar do transe que ele estava. Eu perguntei o que ele estava fazendo ali. E ele disse que me amava muito e que gostava de me ver dormindo tão tranquila.
Eu achei muito esquisito e pedi para ele deitar e dormir. Ele veio, me abraçou bem forte e eu senti de novo aquele formigamento no meu corpo. Aquela noite foi definitivamente estranha. Mas no dia seguinte, a gente tomou um café da manhã gostoso e aí ficou tudo bem. Ou pareceu que ia ficar. Que delícia esse nosso primeiro final de semana junto, né? Olha, eu já decidi tudo. Hoje a gente passa o dia inteiro aqui vendo um filminho. À noite a gente pede uma pizza. Aí a gente dorme cedo. E amanhã fica aqui, sabe, lendo, conversando. À tarde eu vou cozinhar pra você. E o seu prato preferido, você pode escolher que eu vou cozinhar pra você. E depois a gente vê mais algum filme. O que você acha? Ah, que ótimo, Miguel, mas é que eu tenho um compromisso hoje. É festa de noivado da minha melhor amiga. Você poderia vir comigo, claro. Mas é o nosso primeiro fim de semana namorando. Eu planejei tudo, sabe? Você não pode sair, Jennifer. Eu preciso. Ela é minha melhor amiga. E eu sou seu namorado. Quer dizer, noivo, né? Eu sou seu noivo. Eu sou a sua prioridade, não sou? Que nem você é a minha. Foi horrível. Horrível. Ele falava de um jeito possessivo e disse com todas as letras que a partir daquele momento o mundo era só eu e ele. O Miguel não era agressivo como o meu antigo namorado. Ele era diferente, ele tinha um jeito obsessivo. Ele falava com um tom de voz baixo e me assustava. Eu não vou mentir, me assustava demais. Eu não sabia se aquilo era só o começo, se aos poucos ele ia mudar, melhorar, mas de repente eu fui me vendo presa num relacionamento esquisito demais. Minha vida aos poucos foi virando um inferno. O Miguel não desgrudava mais de mim, ficava querendo saber de mim 24 horas por dia, não queria fazer nada se eu não estivesse junto e nem queria que eu fizesse também. Ele me idolatrava. Me amava, mas de uma maneira, nada saudável. Eu pedia para ele ser mais controlado. Dizia que a vida não podia ser assim, mas ele não me ouvia. Não me ouvia. E quando eu disse que se continuasse daquela forma, eu não via mais futuro pra gente, ele ameaçou se matar se eu terminasse com ele. E eu percebi que ele não estava brincando. Ele estava falando sério. Eu vi nos olhos dele que ele era capaz de tudo. Claro que eu fiquei muito assustada com tudo aquilo. Eu comecei a pensar que tudo era culpa daquela tal amarração que eu tinha feito. Uma piada, uma brincadeira inocente tinha dado nisso. Será que isso era mesmo o resultado de tudo que aquela mulher tinha feito? Era possível uma coisa assim? Ou será só que o Miguel, na versão namorado, era mesmo estranho? Eu não conseguia mais ficar feliz por ter o Miguel do meu lado. Ele já não parecia aquele cara legal. Não. E para tentar remediar essa situação, eu decidi procurar a Selma outra vez. Talvez indo até lá, ela pudesse me dizer o que fazer para que ele não fosse tão obcecado por mim. E se ela me falasse que não tinha como mudar o Miguel? Então eu ia ter que pedir para desfazer a amarração, porque daquele jeito não estava legal. Eu não estava gostando desse jeito. Só que quando eu cheguei naquela mesma casa em que eu tinha ido poucas semanas antes, ela não estava mais lá. Quem me atendeu foi outra pessoa e disse que tinha se mudado já fazia um tempo. Quando eu perguntei pela Selma, a nova moradora disse que não fazia a menor ideia de quem era. Eu ainda bati na casa dos vizinhos, perguntando se alguém sabia onde a Selma tinha se mudado e simplesmente, ninguém sabia da Selma. Ninguém conhecia a Selma. Ninguém lembrava de ter uma mulher chamada Selma naquela rua, naquela casa. Como assim, meu Deus? Como assim ninguém conhecia? Olha, me deu uma tontura naquela hora, um mal-estar, mas eu não tinha o que fazer.
Naquele mesmo dia, muito abalada com tudo, eu decidi terminar com o Miguel. Eu implorei para ele não fazer nada de errado e disse só que o problema era comigo, que ele não tinha nada a ver com aquilo, e decidi pôr um ponto final em tudo. Isso faz 8 meses. E graças a Deus ele realmente não cometeu nenhuma loucura. Mas são 8 meses. 8 meses fugindo do Miguel porque ele não me deixa em paz. Às vezes ele some por um tempo, mas depois ele volta com tudo. Com tudo. Me procura, me manda presente, cria perfis em redes sociais para me mandar mensagem. Ele já chegou a me ligar 48 vezes num dia só. 48 vezes. Olha, eu já desisti. Eu só quero que isso pare. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. O que eu faço para isso acabar, gente?